Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Jandernay, eu estou entrando aqui mais uma vez para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista. Mas antes disso, meu amado, minha amada, não se esqueça de dar o seu like, o seu joinha aí pro canal. Faz isso aí por mim agora. Ah, você não é inscrito ainda? Se inscreva aí logo abaixo, se inscreva aí no canal. E acione o sininho das notificações para você ser lembrada todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui no canal, ok? Eu não sou uma mera sobrevivente de um relacionamento abusivo com narcisista. Eu sou uma mais que vencedora por meio daquele que me amou, Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Dormindo com o Inimigo, amém? Que vocês possam ter, nesse momento que vocês estiverem vendo o vídeo aí, que vocês possam ser abençoados no nome de Jesus. Para quem não me conhece, sou pastora aqui em Goiânia e Deus me deu essa tarefa, árdua, difícil, complexa, de falar sobre o transtorno de personalidade narcisista na ótica espiritual. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante, que está na palavra de Deus, Sempre eu gosto de usar a palavra de Deus para falar de assuntos importantes, e que eu creio que ela é meu manual de regra e de fé, Ela que é a lâmpada para os meus lugares escuros, Aquilo que eu não tenho sabedoria, entendimento, conhecimento, revelação, eu acho ali na palavra de Deus, ok? Vamos lá, olha aqui o tema de hoje. Se relacionar com um narcisista religioso é entrar numa batalha espiritual desnecessária. É ou não é? Então, quando a gente começa a se relacionar com esse narcisista religioso, e eu percebo que há um questionamento, assim, com muitas pessoas que até no canal aqui me procuram, lá no Instagram também, lá no meu e-mail, me questionam. Pastora, mas como assim? Nós somos crentes, nós conhecemos a palavra de Deus. Por que Deus permitiu que eu me relacionasse com o narcisista? Vamos lá para a resposta? Então, quando você, de alguma forma, e em duas delas, bem conhecidas, a gente toma essas duas atitudes com esses pensamentos. Primeiro deles, eu vou fazer dele um homem de Deus. Começa a se relacionar com essa pessoa, achando que depois vai transformar essa pessoa em um homem de Deus. Segundo questionamento, que eu ouço muito, Deus usou alguém para profetizar que esse é o meu presente de Deus. Tem um tanto de gente aí pensando que é presente de Deus, mas depois que foi abrir a caixa, foi ver que nada tinha ali de presente de Deus, Meu querido, minha querida, de presente de Deus não tinha nada. Ali na realidade tinha, a gente tinha aberto legalidade para o diabo realmente entrar, e fazer tudo que é o papel dele, da natureza dele fazer. E muitas das vezes a gente sem maturidade espiritual, eu falo a gente, porque eu tive a minha experiência, mesmo sendo cristã, a gente sem experiência espiritual, cheio, ou cheia, porque não existe só relacionamento abusivo entre uma empata e um narcisista homem, Existe o contrário também. Tem muitos homens que se relacionam com mulheres narcisistas. E a gente sem maturidade, e a gente vê aí esse narcisista religioso, essa narcisista religiosa, e a gente quer trazer essa pessoa para a nossa vida. Mas na realidade, a gente está entrando numa batalha espiritual desnecessária. Porque a gente não fez, a gente não cumpriu com as regrinhas. Muitos de nós, porque não conhecíamos essa personalidade, é o que está por detrás dessa pessoa que toma essas atitudes terríveis que nós já estamos acostumados a ouvir e a falar aqui no canal. Em vários canais você vê alguém falando sobre os traços narcísicos, e muitos de nós éramos ignorantes sobre o assunto. Por ignorar, não querer saber, ou ignorantes mesmo, não sabíamos, não tínhamos discernimento
do que é essa personalidade. Mas muitos de nós já conhecemos, agora nós não podemos errar mais, né? A gente tem que observar agora as bandeiras vermelhas, os alertas, os avisos, principalmente os avisos de Deus, porque o Senhor está avisando todo o tempo. Quando a gente fala que não, é porque a gente está com a Bíblia fechada, é porque a gente não está buscando ter um relacionamento com Deus, a gente não está ouvindo a Deus, a gente está ouvindo várias vozes menos Deus. Então vamos lá responder esses dois questionamentos aqui. Eu vou fazer dele um homem de Deus e alguém profetizou na minha vida que eu iria receber esse presente de Deus. Que ele é um presente de Deus, que ela era um presente de Deus. Primeiro, ninguém muda ninguém, só Deus. Só Deus tem o papel de redimir, de transformar, de fazer uma metanoia através do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então todos nós fomos uma pessoa antes e agora nós somos outras, né? Nós somos transformados, fomos tirados do império das trevas e fomos levados para o reino do Filho do seu amor. Fomos levados para a luz, enxergamos a nossa natureza, né? Nosso espírito estava morto, né? E aí esse espírito foi vivificado e agora a gente pode ser morada de Deus, agora a gente pode se relacionar com Deus através do nosso espírito. Mas antes não, né? Então, as pessoas, muitas das vezes, elas vão achar que elas vão poder mudar. Quantas pessoas que têm relacionamento abusivo me questionam? Ah, mas se eu orar, tem pessoa que briga comigo aqui no canal. Como assim? Você não pode falar isso, pastora? A senhora sendo crente que não tem jeito para eles. Não sei o que estou dizendo. Primeiro é a ciência. Porque é um comportamento que, se a pessoa muda, é uma mudança constante. E o narcisista ele não muda de forma constante, né? De forma gradativa, né? Sempre está buscando ali a transformação, a mudança, mudar o comportamento, né? As palavras, as ações, as atitudes. Não, o narcisista ele não faz isso. Por exemplo, ele faz algo de ruim contra nós e, vamos dizer assim, separa, né? Eu passei por muitos Hoover, muitos mesmo, muito sugar. Eu caí em muito sugar. Gente, você não tem noção. Porque muitas vezes voltava com aquela carinha de Garfield, né? Voltava com aquela carinha de bom moço, voltava com aquela, né? Ai, me perdoa porque eu vou mudar, eu vou ser homem de Deus agora, eu vou parar de trair, eu vou parar de mentir, eu vou parar de enganar. Né? E a gente cai nessa conversa, nessa mentira. Então, quantas pessoas ficam com raiva quando eu falo que não tem mudança? Só quem pode mudar é Deus, e se essa pessoa permitir a transformação, a metanoia, é mudar o estilo de vida, a forma de pensar. Então não muda. Então eu não posso entrar num relacionamento achando que eu vou transformar alguém, que eu vou ser Deus na vida de alguém. Eu posso, enquanto num relacionamento com narcisista ou não, porque relacionamento foi feito para isso. A gente vai santificar a pessoa com a nossa atitude. A gente vai ajudar tanto o marido com a esposa e a esposa com o marido. No dia a dia. Vai havendo ali uma transformação mútua, a cura mútua, um entendimento, um aprendizado mútuo dentro do relacionamento. Relacionamento é a nossa lixa, é o nosso tratamento, é a nossa disciplina. Deus usa pessoas para nos moldar. E o relacionamento foi feito para isso. Só que a transformação só quem pode fazer é Deus. Só quem pode fazer é Deus. Então você não pode ser Deus na vida desse homem, você não pode ser Deus na vida dessa mulher. Então não pense que você vai trazer ele para o relacionamento e você vai orar, pagar o preço e ele e ela vai mudar, porque não vai. Gente, eu sou uma mulher de oração. Eu sempre paguei o preço em oração, em jejum, em busca. Sempre clamei a Deus, Deus muda essa vida. Fez campanha de oração para Deus, muda essa vida, Senhor. Olha o que a gente está fazendo, a gente está entregando a responsabilidade nas mãos de Deus. Daquilo que não é responsabilidade dele fazer. Se a pessoa não quiser abrir o coração para Deus entrar,
Então não é o nosso papel mudar ninguém. Não adianta pensar, não, quando ele casar, quando ela casar, ela vai mudar. Vai potencializar os problemas. Vai potencializar o mau caratismo. A pessoa vai, na realidade, se mostrar verdadeiramente quem ela é. E a outra resposta, Deus não escolhe ninguém para nós. Não escolhe. Ele nos direciona o nosso caminho através da palavra. Porque lá em Provérbios diz, Provérbios 10, 22, diz que Deus enriquece. O que Deus nos dá de riqueza, de bênção, não nos causa dor. Então, se está causando dor, outra coisa que Deus fala, que a paz é o árbitro, é o juiz do nosso coração. Não teve paz? Está causando dor? É algo que está vindo mal. Da parte do inferno, da parte de Satanás. De Deus é que não é. Então a palavra está nos guiando. A palavra vai nos guiar. Sabe por quê? Porque nós temos livre-arbítrio, liberdade para fazer as nossas escolhas. Deus não escolhe por nós. Para depois a gente não falar como Adão falou. Foi essa mulher que o Senhor me deu, ó. Eu nem pedi mulher. Tipo assim, Adão estava falando para Deus, eu nem pedi essa mulher. Essa mulher fez eu pecar, né? Então, às vezes, Adão não estava culpando Eva, Adão estava culpando, quando ele falou, não, foi a mulher que pecou, né? Estava falando, não, foi Deus que fez essa presepada comigo. Foi Deus que me deu essa mulher aí, que acabou com a minha vida. Né? Não é assim que a gente fala? Depois a gente fala, Deus, mas por que Deus? Por que o Senhor permitiu que eu me relacionasse com essa pessoa? Escolha nossa. Nós escolhemos as pessoas para estarem na nossa vida. Amém? Primeiro, para que Deus não seja culpado das nossas escolhas, Ele permite que nós venhamos escolher. Mas como é que eu escolho? À luz da palavra. E aí, depois que eu escolho, o que Deus faz? Deus avaliza. Deus abençoa. Deus começa a fazer, Deus começa a trabalhar na vida do casal. Mas aí, Satanás, é isso que acontece dentro do relacionamento abusivo com o narcisista. É como eu já disse, principalmente o narcisista religioso, né, que é o oculto. A gente entra nessa batalha espiritual desnecessária. Nós já temos as nossas batalhas diárias. Paulo, ele fala lá em Efésios que existe uma guerra no segundo céu. Primeiro céu, o céu das estrelas, do sol. Segundo céu, principados, potestades, dominadores que atuam nas regiões celestes do bem e do mal. Há uma guerra ali no segundo céu. E o terceiro céu é o céu de Deus, onde Paulo foi. E ele fala para nós nos armarmos com a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra o narcisista, a pessoa, a carne e osso, mas é contra os principados, potestades, os demônios. O que é um demônio? É um anjo fora do seu lugar. Porque o lugar dos anjos era onde? No céu, junto com Deus. E a favor dos homens. Eram usados a favor dos homens. Agora, né, Satanás, ele viu tudo que aconteceu lá no céu, como é que eram as estratégias de Deus, a organização de Deus no céu, a respeito de principado e potestade. O que ele faz? Ele faz um comércio, ele libera a iniquidade sobre o coração de uma terça parte dos outros anjos, e por causa disso, por causa desse comércio, eles foram precipitados aqui para a terra. E aí, a partir desse momento, eles construíram, né? Eles desconstruíram, né? Eles perverteram a hierarquia, perverteram as didáticas de guerra espiritual que os anjos têm para o mal. Então os espíritos estão aí o tempo todo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Os leões estão ao nosso redor, louco, bramindo para nos destruir. Então, Davi nos ensina lá, ó, mata urso, mata leão, depois mata gigante. É uma guerra constante nós, contra o mundo, contra o pecado, contra o diabo. E não tem como a gente ficar isento dessa guerra. Não tem como a gente ficar em cima do muro, porque só da gente estar em cima do muro, a gente decidiu pro mal.
A gente sabe que existe uma guerra. Existe uma batalha. Então por que que eu e você ainda buscamos mais problema para a nossa vida? Por que isso que vai acontecer? A gente vai buscar entrar dentro de uma batalha espiritual, de uma guerra espiritual que Deus não quer para nós, que Deus não tem para nós, que Deus não pediu para nós. Então para com essa conversa que eu vou pagar preço por ele, por ela. Para com isso. Se Deus te pediu, pague. Mas se Deus não te pediu, não pague. Não vá pela sua emoção, pelo seu sentimento. Que o coração é mais enganoso do que todos. Então Satanás, ele usa os narcisistas para nos atacar. Então ele pegou, né, as estratégias, como eu já disse ali, deturpou todas as estratégias depois da quebra. Lá havia uma hierarquia no céu, principado, potestade, a trabalho de Deus e dos homens. Agora eles se tornam demônios, são anjos fora da sua posição. A partir de agora eles vão começar a compactuar com tudo que é iníquo, com tudo que é sujo, com tudo que é impuro, com tudo que é perverso, com tudo que é destrutivo. Tudo que é das trevas. Lá em Efésios, como eu já disse, Paulo vem falando a respeito de principado, potestade, dominador e forças do mal. O que é principado? São príncipes. Daniel estava orando por 20 dias, 21 dias, mas havia um príncipe da Pérsia, um principado que atrapalhava, que impedia Daniel de receber a bênção, mas ele já tinha sido ouvido no primeiro dia de oração. É assim que os demônios fazem com a gente. Através dos principados. Querem impedir, sabe? Deus de fazer, Deus de trabalhar na nossa vida. Vão ficar lá embaraçando lá no céu, lá. Vão ficar guerreando no céu. Anjos de Deus de um lado, anjos do inferno do outro. Guerreando, brigando, lutando. Os anjos de Deus para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar. E os anjos do inferno para nos destruir, para nos matar, para nos levar para o inferno. Então, existe esses principados, né? E como eu já disse antes, né, em alguns vídeos atrás, né, existem esses principados, que pode ser Leviatã, é um principado. Um principado chamado Jezabel. Moloque, né? Sacrifício de criança. Principado Mamon, que é o dinheiro. O principado Basilisco, né, que Deus nos mostrou que é um principado. Então, esses príncipes estão aí, no segundo céu. E existem também as potestades, que são demônios que usam pessoas de influência para formar um comportamento, um pensamento, que querem nos influenciar em tudo. Existem também os dominadores, trabalham para que as pessoas alimentem o pecado. E existem também as forças do mal, que atuam especificamente em pessoas, né, que entram no corpo das pessoas, se manifestam lá no culto de sexta-feira, no culto lá de domingo, no sábado, quando você põe a mão lá, né, e a pessoa manifesta o demônio, igual lá o demônio de Gadara, que quando Jesus chegou lá na cidade dos Gadarenos, e ele, o que você está fazendo aqui, Jesus? Não é sua hora ainda? Não é sua hora ainda não, por que o Senhor vem aqui me perturbar? Né? E ainda pede ali que os espíritos que estavam nele, né, mais de 2.000 demônios estavam nele, né, que fala que aqueles 2.000 demônios estavam dentro daquele homem e eles pediram para serem lançados nos porcos. E os porcos foram precipitados para o abismo. Então são esses demônios, esses dominados, essa força do mal aqui é algo específico que vai manifestar na vida de pessoas. Então existe tipo como se fosse um triângulo. Se a gente for pensar de uma hierarquia, vamos colocar lá em cima principado, no meio principado, gerência, não, dono, né? Potestade, gerência, e aqui embaixo os trabalhadores, os cooperadores, e esses cooperadores vai até lá embaixo lá. Vamos pensar assim, uma pessoa que trabalha com a limpeza, vamos pensar que tem esses demônios lá da hierarquia lá embaixo, que é aqueles demoninhos pé de chinelo, que geralmente são esses que se manifestam, né? A pomba gira, Zé Pilintra, esses demoninhos.
A gente fala demoninho porque é demoninho. Todos são demoninhos. Porque poder é dínamos, é explosão. E só quem tem poder nos céus e na terra, toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus. Então o diabo só trabalha através de uma legalidade, de uma autoridade que eu e você damos. E qual é a legalidade que eu e vocês outrora damos, ou podemos nesse momento estar dando? É a legalidade de permitir que uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista entre para a nossa vida. Nós vamos entrar em batalhas, em guerras espirituais desnecessárias. Então, qual é a natureza do diabo? É uma natureza, primeiro, destrutiva. Né? Então, é assim como quem se relaciona com o narcisista. O narcisista, qual que é o objetivo do narcisista quando ele entra num relacionamento com uma pessoa dentro da igreja, né, uma mulher de Deus, um homem de Deus? Qual que é o objetivo? É destruir a sua alma. Sabe, gente, quantas pessoas eu tenho ouvido que falam, sabe o seguinte? E eu passei por isso. Você parece que fica oco por dentro. Você não consegue ter sentimento, principalmente o sentimento, para se relacionar com outra pessoa. Você não consegue. Você não consegue. Sabe? Então é esse o propósito do narcisista quando ele entra dentro da sua vida. Ele entra na sua casa, ele entra na sua igreja. Ele quer se relacionar com você. O propósito do diabo que usa essa pessoa que tem esse transtorno de personalidade é te destruir. Destruir a sua alma, destruir suas emoções. E te reduzir a nada, né? Como as pessoas se sentem, nada. E, principalmente, a gente se torna pessoas desiludidas com o amor. A gente não consegue dar um voto de confiança novamente para a gente e para as pessoas. A gente se sabota. Porque, na realidade, é esse o propósito dele, fazer com que as pessoas que passaram por esse relacionamento não acreditem mais em ninguém. Então, a natureza do diabo, de princípio, que usa a pessoa narcisista, a natureza dele é destrutiva. A outra natureza dessa pessoa que está influenciada por espíritos malignos, né? É a natureza pervertida. Então o diabo, como eu já disse, ele não constrói nada, ele perverte. E há dois tipos de perversão que eu quero falar aqui. A primeira é a perversão sexual e a segunda é a perversão em outras áreas, né? Ali a perversão que é feita através de Belial. A primeira perversão que eu quero falar é a perversão de Baal-Zebub, que é o senhor das moscas. E que geralmente Baal-Zebub, ou Beelzebub, ele era visto no estrume, né? Nas fezes. E então esse Baal-Zebub, esse senhor das moscas aqui, ele ama coisa suja, fétida. Então no relacionamento sexual, né, ele quer que a mulher se torne uma mulher sodomita, quer que o homem se torne sodomita. Porque tem um lugar em nós que foi feito para sair fezes, não foi feito para entrar nada. Então, o propósito de Baal-Zebub, aqui, do Senhor das Moscas, que usa esse narcisista na relação sexual, é te levar para esse lugar de perversão sexual. É te levar para esse lugar de lixo, de sujeira. É te emporcalhar. É te seduzir, sabe? Para que você faça o que ele e ela quer. Então, geralmente narcisistas a gente conhece que se excitam com coisas nojentas. Por quê? Ver coisa nojenta é óbvio que ele vai reproduzir coisa nojenta. É o tempo inteiro vendo pornografia, viciado, idolatra a idolatria. Então, o que ele vai fazer? O Deus dele é a idolatria. O que ele vai reproduzir?
A adoração depois lá no culto, que é o sexo. Quem que ele vai cultuar lá? Só espíritos, né, de pornografia, de sensualidade, de sexualidade. Só coisa nojenta, perversa. Então esse é o propósito desse Baal-Zebub aqui, é perverter essa área sexual. Né? Então o narcisista é usado para perverter, para fazer sujo o que Deus fez puro. Então o sexo foi criado por Deus para trazer alegria, né? Sabe? Prazer. Para o marido se alegrar com a esposa. Se fosse um mimo, Deus deu um mimo para Adão e Eva. Aí pega aquilo e transforma aquilo em coisa suja, em coisa pecaminosa. Perverte. E eu me lembro, eu quero relembrar aqui algo que eu já falei em algum vídeo aí, que eu não me lembro qual. Sobre esses demônios que ficam na sua casa. Porque os demônios de perversão sexual, eles acompanham os narcisistas. Eles não só estão dentro deles, mas também acompanham. Como Deus dá ordem aos anjos dele para nos guardar, e tem anjos aqui agora me protegendo, aqui, batalhando por mim para que eu consiga liberar essa mensagem para você, da mesma forma tem demônios. Como é que ele entra? Através da brecha. Então tem anjos ao redor e tem anjos do diabo ao derredor. Se eu dou a brecha, os anjos ao redor abrem passagem e esse demônio entra. Então é isso que acontece dentro da casa de uma pessoa que se relaciona com uma pessoa que tem esse transtorno de personalidade narcisista, principalmente o narcisista religioso, que é aquele homem, aquela mulher mascarado, que é uma pessoa dentro de casa e uma pessoa fora. E teve várias situações que eu tive experiências com o diabo, como eu nunca tive na minha vida. Mais de 20 anos de crente. Nos últimos anos do meu relacionamento com o narcisista, eu tive experiências terríveis com as trevas. Logo depois da primeira queda dele, no adultério, os demônios vieram para minha casa. A legalidade foi aberta. E eu me lembro, porque ele já estava caído, né, com a pornografia, né? O diabo, ele não derruba as pessoas de uma hora para outra, ele vai colocando pedrinhas no meio do caminho. E uma dessas pedrinhas é a pornografia, para destruir, derrotar, fazer com que um homem ou uma mulher de Deus caia no pecado, né? E eu, certa vez, estava na cozinha, lavando as vasilhas, e eu me lembro de algo, colocar a mão na minha cintura, como ele fazia. Sempre vinha com a aparência dele. Colocou a mão na minha cintura, sabe que sentia aquele frio, aquele arrepio da cabeça até a planta dos pés. Eu fiquei arrepiadinha, me deu aquele asco. E aí eu fui perceber que era um demônio que estava me abraçando. E eu fiquei escandalizada com aquilo. Falei, Senhor, por quê? Uma só carne. Olha aí a autoridade. Olha a autoridade que tem o relacionamento, o casamento. Que aliança é essa poderosa que o narcisista perverte? Outra situação. Às vezes, tendo relacionamento sexual, eu via que o rosto dele transfigurava em demônio. E uma que foi assim, terrível, tremenda. A gente estava assim, a ponto para divorciar, para separar mesmo, brigando muito. Tinha muitas influências aqui, além dessa, da perversão sexual, de ódio, de ira, de mágoa, de amargura, né? Estavam todos aqui. E eu me lembro que ele saiu para trabalhar e sempre, quando a gente, aparentemente, no bombardeio de amor, naqueles primeiros anos, né? Que o meu não teve nem primeiros anos de relacionamento saudável, supostamente saudável, né? Que ele saía, ele me dava um beijo. Tchau, amor, vou trabalhar.
Então eu já tinha ele já tinha esse costume, eu também já estava acostumada. Ficava deitada, ele me dava um beijão. Só que ele não estava fazendo isso mais, ele estava brigado. E ele deitado do lado, como se não tivesse ninguém ali, e eu também do outro lado também, como se tivesse ninguém ali, na mesma cama, e ele sai para trabalhar. Eu ouço tudo, eu estava acordada, eu não estava dormindo, não foi um sonho. E saiu, fechou a porta, trancou o portão, tal. E fechei os meus olhos, não estava dormindo. Eu vejo alguém abrindo, eu ouço alguém abrindo a porta, abrindo o portão, abrindo a porta novamente. Eu pensei, esqueci alguma coisa, né? Fiquei calada, porque já não estava se falando. Pessoa entrou, a pessoa que eu falo assim, a personificação do mal, o diabo, não era ele, era o diabo. Satanás, um espírito maligno. Ele entrou, sentou na cama, eu senti a cama baixar do meu lado e pegou no meu pescoço. Pegou no meu pescoço, começou a me sufocar. Começou a me sufocar e queria abusar de mim. Queria abusar de mim. E eu comecei porque eu não conseguia falar. Eu não conseguia gritar, que é isso que acontece. E eu comecei a gritar dentro de mim, eu comecei a orar dentro de mim, no meu espírito, a clamar a Deus. E ele saiu, sabe? Que situação constrangedora. Que experiência terrível. Que experiência que mudou minha vida a partir daquele dia. Eu vim entender muitas coisas. Eu vim entender o quanto é perigoso o adultério, o quanto é perigoso, sabe, o relacionamento sexual fora do casamento. Eu vim entender quanto é perigoso o sexo se não tiver dentro de uma estrutura de casamento. Eu vim entender o tanto que é perigoso se relacionar com um narcisista. É muito perigoso. Então, a gente viu essa primeira perversão aí, mas existe a segunda perversão, que são os filhos de Belial. Lembra lá de eu ter colocado um vídeo falando sobre os filhos de Belial, os filhos ali de Eli, né? Que o símbolo dos filhos de Eli, que eles eram fornicadores, adúlteros, ladrões e narcisistas, não são homens nem mulheres fiéis ao seu próximo. Eles não conseguem manter a fidelidade em nada. Eles triangulam em tudo e com todos. Sabe? Eles são adúlteros. Eles não conseguem ser fiéis primeiramente a Deus. Então, que você vê uma mulher e um homem que não consegue ser fiel a Deus, não acredite nessa pessoa, não caminhe com essa pessoa. Se esse homem e essa mulher não temem a Deus, se esse homem e essa mulher não têm fidelidade a Deus, cuidado, não vai na conversinha, não vai olhando a aparência, não vai olhando lá os falar em língua, não vai olhando lá, vendo quanto que prega bem, não vai olhando lá e vendo, ele sabe não sei quantos versículos bíblicos, mas é uma pessoa que, nossa, cheio da unção de Deus. Não, é cheio da unção do capeta, cheio da unção de Satanás. Então são pessoas que eles são pessoas adúlteras, eles não são fiéis a ninguém e a nada. Então eles abrem essas portas que eu falei lá na perversão sexual, eles abrem as portas para o terror noturno. Então o diabo vai te perturbar, o diabo vai entrar na sua casa, vai perturbar você, não vai deixar você dormir, você vai ter insônia, você vai ficar tendo pesadelo. Então existe um antes e um depois de um relacionamento com o narcisista. É como eu disse de princípio no tema. Você vai entrar numa batalha desnecessária. Então eles são ladrões. Sabe o que é o maior problema deles? Eles são pessoas avarentas, eles não conseguem ser generosos. São homens que não conseguem prover a casa. São miseráveis. Sabe? São 171, são estelionatários financeiros das pessoas. São estelionatários da igreja. Eles literalmente arrancam a lã da ovelha deles e do seu próximo. Deles e da igreja. Então, a pessoa que se relaciona com o narcisista, ela pode se preparar para a miséria, para a bancarrota, em todas as áreas da vida dela. Mas ele também
é pervertido como basilisco, como dragão, como a serpente. O que significa isso? Essa outra perversão do diabo, o símbolo de perversão, além de sexual, é que eles vão querer tirar a verdade de dentro de você. Além de ter o propósito de destruir, é de tirar do caminho de Deus. É tirar da igreja, tirar da comunhão com os irmãos, te fazer perder a fé, te deixar fraco espiritualmente. É perverter a sua mente a respeito das coisas de Deus. Ah, não é tão assim. Você está exagerando. Não, o que eu ouvia demais, você é muito radical. Não precisa de estudo. Para que orar? Né? Para que fazer isso? Para que fazer aquilo? Você está sendo muito radical. Eu não suporto esse radicalismo seu. Por isso que ninguém gosta de você. Porque você quer ser radical a respeito das coisas de Deus. Você quer fazer as coisas certas demais. É o que eu mais ouvia. Que eu queria ser uma mulher santa. Que eu queria fazer a coisa certa. Então, eles vão tentar perverter tanto a mulher quanto o homem narcisista. Vai tentar, poluir a sua mente a respeito das coisas de Deus. Humanizar as coisas. Tem nada a ver, isso é normal. Isso é normal. Não exagera. Então, essa perversão aqui do basilisco, desse dragão, dessa serpente, a serpente lá do Éden, e o dragão de Apocalipse, e o basilisco de Isaías 59, é te ensinar a fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, é te ferir, sabe? Essa pessoa, ele falava assim, olha, eu às vezes, se eu ficar irado, eu vou falar coisas assim que eu vou te destruir. Quando ele ficava irado, quando ele ficava com ódio, falava coisas assim que, meu Deus, destrutivas. Então eles têm esse potencial, porque eles estão sendo usados pelo diabo para fazer isso. Eles estão sendo dominados, tem demônios acompanhando a vida deles. Então você vai entrar numa batalha espiritual, porque você quer vencer o narcisista na carne, no seu braço. A gente só vence o espiritual no espiritual, não na carne, não na emoção. Então, é te ferir, é pegar o seu ponto fraco, né? Gosta de pegar o seu ponto fraco, lá na sua dependência emocional, na sua rejeição, né? A pessoa que me relacionava gostava muito de fazer isso, né? Na rejeição da minha família, ele queria trazer para minha casa. Ai, né? Ciclano fez isso, né? Tipo assim, você mereceu, você merece. Você está merecendo essa rejeição. Então vai pegar o seu ponto fraco para fazer isso com você. E na realidade eles são instrumentos do mal, né, para fazer coisas destrutivas contra nós. Lá em João 8,44 nós vamos ver também que ele é o príncipe deste mundo. Ele é aquele que controla, é aquele que manipula. Então, olha que arma que o diabo tem, que usa o narcisista, que é a manipulação, o controle. Nós somos meros objetos na mão deles, no qual eles objetificam, eles manipulam. Então a gente vai ver dentro do relacionamento com o homem e com a mulher, ali toda a manipulação de Jezabel, né? A gente vai ver a manipulação que Eva fez com Adão. A gente vai ver também do lado do homem com a mulher, aquela manipulação de Aminon, né? Que quer abusar, que abusou da sua própria irmã, né? Que abusa da gente, da nossa intimidade, da nossa paz, da nossa alegria. Vai ver ali por detrás também a manipulação de Salomão, né? Que é todas, mas não tem ninguém.
Como eu já disse aqui, meu pai, ele morreu só. Era um narcisista, ele teve todos, mas não teve ninguém. Na época que ele mais precisou da vida dele ter alguém junto com ele, ele morreu só. Então, narcisistas, eles manipulam, eles controlam as pessoas com armas espirituais demoníacas, né? Eles seduzem suas vítimas, eles ferem, eles defraudam suas vítimas. Mas aí você me pergunta, como é que eu venço esses demônios? Como é que eu venço o que está por detrás do narcisista, dessa pessoa que está se relacionando comigo, dessa pessoa que eu estou observando que tem esse transtorno de personalidade narcisista? Como é que eu venço? Como é que, pastor, eu não entro nessa batalha, nessa guerra que Deus não mandou eu entrar? Primeiro, tendo uma vida consagrada a Deus. Tendo uma vida consagrada a Deus. Se eu tenho uma vida consagrada a Deus, eu vou ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Deus vai me dar discernimento espiritual. Eu vou ter discernimento das vozes. Eu vou ter discernimento da natureza, do que está por detrás da pessoa que eu estou querendo me relacionar com ela. Eu vou discernir o bem do mal. Então eu preciso ter uma vida consagrada. O que é ter uma vida consagrada? É ser fiel a Deus. É não viver na mentira, viver na verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. É andar no caminho da luz, no caminho da palavra. É orar, é buscar, é jejuar, é se consagrar, é ler a palavra, é conhecer os mandamentos, conhecer a palavra de Deus. O que é que Deus fala a respeito de relacionamento? O que Deus fala a respeito do homem? O que Deus fala a respeito da mulher? O que Deus fala a respeito da família? E depois eu me visto com as armaduras que estão em Efésios 6:10. Capacete da salvação, coraça da justiça, escudo da fé, espada que é a sua palavra, sandália da preparação do evangelho da paz, o cinto da verdade. E mesmo que eu vinha fazer tudo, no final ali, depois de toda essa guerra, essa batalha travada, né? Antes ou durante, eu vou sair vencedora. Você vai sair vencedor. Porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no narcisista. 1000 narcisistas vão cair do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Praga alguma que vem da vida deles vai nos alcançar. Maldição sem causa que vem da parte deles, influenciada por eles, pelos demônios que seguem eles, pelas atitudes deles. Porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher, não vai nos alcançar. Amém? Então, nesses dias, meu querido, minha querida, entenda. Observe os sinais. Eu te dei aqui, ó, um bocado de informação boa, maravilhosa, para você entender que relacionamento é coisa séria. E que você, de repente, está entrando numa batalha espiritual que Deus não mandou você entrar. Amém? Meu querido, minha querida, se esse conteúdo te deu alguma instrução, te revelou algo, te mostrou algo, sabe? Você pode me ajudar aqui nessa obra que nós estamos fazendo, compartilhando com mais alguém, curtindo se você não curtiu, se inscrevendo no canal se você não é inscrito, também se tornando aqui membro, né? Você por mês aí pagar uma quantia para ser membro aqui do canal, para abençoar essa obra. Amém? Em nome de Jesus. Até o próximo conteúdo. Um grande abraço e até mais.